Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa videoaula de número 3, sobre o átomo e suas partículas. Vamos lá? Bom, no modelo atômico básico que é utilizado na química, o átomo ele é dividido em duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera, como nós vimos na aula anterior. Então, no núcleo estão concentrados os nêutrons e os prótons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Eu até coloquei uma tirinha aqui para que vocês não se esqueçam da carga, então, do elétron. O que houve com o elétron hoje? Nada não, ele anda meio negativo mesmo. Bom, pessoal, o elétron sempre anda negativo, ok? Não se esqueçam da carga negativa do elétron. Agora, nós vamos ver as características das três principais partículas que constituem o átomo. Então, aqui eu tenho as três partículas, o próton, o nêutron e o elétron. Vamos começar pelo próton. O próton, ele fica na região do núcleo. Ele tem uma massa relativa de 1 e uma carga relativa de mais 1. Quem o descobriu foi Rutherford, em 1919. O nêutron, ele fica também na região do núcleo, ele tem uma massa relativa de 1 e uma carga relativa 0, ou seja, ele tem carga nula, tá, pessoal? Nem é negativo, nem é positivo. E quem o descobriu foi Chadwick, em 1932. O elétron, ele fica localizado na eletrosfera, ele tem uma massa relativa de 1 sobre 1840, a carga relativa de menos 1. E quem o descobriu foi Thomson, em 1897. Perdão, pessoal. Bom, o que nós podemos concluir com as informações que nós vimos no quadro anterior? Nós podemos concluir que o átomo ele é um sistema eletricamente neutro. O que quer dizer isso? Ele vai ser neutro porque um número de prótons e um número de elétrons vai ser igual. Então, vai ficar equilibrado, pessoal. Então, vai ficar neutro, tá? Enquanto nada acontece, ele permanece neutro. Enquanto ninguém eletrizar, ele vai permanecer neutro, tá? Então, ó, como a massa de um elétron é 1840 vezes menor que a de um próton e a de um nêutron, ela vai ser considerada desprezível. Então, ó, dessa forma, a massa do átomo ela vai estar toda concentrada aqui no núcleo, porque os elétrons eles são bem pequenininhos. Inclusive, em outros lugares a gente até coloca uma ilustração com os elétrons do mesmo tamanho dos prótons ou dos nêutrons, mas é para facilitar a visualização. Na realidade, os elétrons eles são bem menores do que os nêutrons e os prótons. Então, ele tem uma massa, né, que é considerada até desprezível. Bom, falando em número de massa, o número de massa de um átomo, isso aqui eu preciso que vocês guardem com vocês, com muito carinho, tá, pessoal? Então, ó, o número de massa de um átomo, ele vai ser, então, a soma dos prótons e dos nêutrons. E vai ser representado pela letra A. Então, ó, o número de massa, que é representado pela letra A, vai ser igual à soma dos prótons mais os nêutrons, ok? Porque são as partículas maiores que aí vão compor, então, a maior parte do átomo. Por isso que vai ser a massa dele, ok? Agora, eu também preciso que vocês guardem com maior carinho aí com vocês o que é o número atômico. E de onde surgiu? Quem estudou isso aí? Bom, Henry, que foi um colaborador de Rutherford, ele desenvolveu um método experimental. E esse método experimental, ele possibilitou que ele conseguisse determinar a carga nuclear dos átomos. Então, ele percebeu que os átomos do mesmo elemento químico apresentavam sempre a mesma carga nuclear. Então, aqui, ó, um número atômico aqui. Toda vez que tivesse essa carga aqui, ó,
esse número atômico aqui ia ser o mesmo, a gente estaria falando do mesmo elemento químico. Foi uma descoberta muito importante, tá, pessoal, para a química moderna. Então, olha, a partir daí, o número de prótons, ele foi designado como um número atômico e ele é representado pela letra Z. Então, ó, passou a definir e a identificar os elementos químicos. Então, é como eu disse para vocês, toda vez que a gente vê aí aquele número atômico X, número atômico 10, a gente vai saber que é daquele determinado elemento químico. Não vai ter outro com o mesmo número atômico, tá? É uma identidade, é uma marquinha dele, tá? Então, só para vocês gravarem, ó, o número atômico ele vai ser representado pela letra Z e vai ser igual ao número de prótons. Mas aí que tem um pequeno detalhe, pessoal. Lembram que eu disse para vocês que o átomo ele é neutro? Se ele é neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, depois a gente vai aplicar isso no exercício, vocês vão perceber que às vezes ele vai falar assim, o elemento químico tal tem tantos elétrons. Qual que vai ser o número atômico dele? Aí você sabendo que o número de elétrons é igual ao número de prótons, você vai saber que o número atômico dele vai ser aquele ali, tá? Se não deu para entender muito bem, depois a gente vai aplicar no exercício e vocês vão entender perfeitamente, tá? Mas então vamos definir: o número atômico é igual ao número de prótons daquele elemento químico, tá? Bom, retomando aqui a questão do número atômico, olha, como eu havia falado antes, cada elemento químico ele tem um número atômico específico, tá? Que corresponde ao número de partículas positivas existente no núcleo, ou seja, corresponde ao número de prótons. O elemento carbono ele tem 6 prótons. Então, ele tem um número atômico igual a 6, fica aqui, ó, tá? Então, ó, toda vez que você vê um elemento químico que tem um número atômico igual a 6, você já vai saber que a gente está se referindo ao carbono, tá? Esse aqui, pessoal, vai ser o número de massa, que vai ser a soma dos prótons e dos nêutrons. Só que aqui, no caso, se vocês forem olhar na tabela periódica aí, que foi disponibilizado com o livro de vocês, ele está arredondado, tá? 12.0, que seria, né, o número de prótons, o número de massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, seria 6 mais 6, igual a 12, tá? Agora, para que vocês organizem as ideias de vocês, eu vou pedir para que vocês façam o exercício da sessão Organize as Ideias da página 50. Dá uma pausadinha aí no vídeo, pega o livro de vocês, faz o exercício com calma, para poder colocando as coisas no lugar, organizando mesmo as ideias, tá? Bom, camadas ou níveis de energia. Vocês se lembram de que eu expliquei para vocês, né, que Bohr ele criou um modelo atômico, ele propôs, né, um modelo atômico no qual os elétrons eles estariam distribuídos ao redor do núcleo em camadas eletrônicas ou níveis de energia bem definidos? Bom, se vocês não se lembram, eu vou recordar aqui com vocês, tá? Então, ele propôs esse modelo atômico aqui. E essas camadas, elas seriam 7, tá, pessoal? Vou avançar aqui. Então, essas camadas seriam 7 camadas, que são representadas da letra K até a letra Q, ou poderiam ser representados também aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 camadas, ó. Então, para todos os elementos químicos que são conhecidos até o momento, os elétrons eles se distribuem, em até 7 camadas de energia, que podem ser representadas, como eu acabei de dizer, ou por essas letras, ou então pelos números de 1 até 7, tá?
Então, esses são os níveis de energia bem definidos, como eu falei para vocês que foi proposto por Bohr. Não tem como a gente pular meio degrau e ficar levitando aqui no meio. Pula, então o elétron, se ele tiver que pular, ele vai pular de degrau em degrau, de nível em nível, tá bom, pessoal? Bom, para cada camada ou nível, né? Cada camada ou nível, a gente pode chamar ou de camada ou de nível, há uma quantidade máxima de elétrons que é permitido, tá? Então, se a gente vai fazer, por exemplo, uma distribuição eletrônica, aqui eu não posso colocar 5 elétrons na primeira camada, a primeira camada não comporta isso. Então, aqui eu tenho direitinho quantos elétrons que pode ter em cada camada, não pode ultrapassar isso aqui, tá? Então, ó, quanto mais distante do núcleo, menor é a atração entre o elétron aqui e o núcleo, tá? E quanto mais afastado do núcleo, maior vai ser o nível de energia. Então, quer dizer que a camada Q vai ter mais energia que a camada K, tá? Que é a primeira. Agora, olha só, observando aqui, ó. O número máximo de elétrons que pode ter na camada K, ou também camada 1, nível 1, tá? Só comporta 2 elétrons. Na camada L, o máximo são 8. Na camada M, o máximo é 18. Na N, o máximo é 32. Na O, o máximo é 32. Na P, o máximo é 18. Na Q, o máximo é 8. Não pode ultrapassar. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. A gente vai aplicar isso mais à frente, tá, pessoal? Olha, a maneira com que os elétrons eles são distribuídos nessas camadas, a gente chama isso de distribuição eletrônica. Então, a distribuição dos elétrons pelas camadas, tá? É chamado de distribuição eletrônica. E a gente vai fazer essa distribuição eletrônica de 2 jeitos, mas vamos com calma, tá? Então, ó, os elétrons eles vão ter que ser dispostos de modo que ocupe a primeira camada, da primeira camada que é aquela mais próxima do núcleo, e depois as outras. Não tem como a gente pular, não tem como a gente começar de fora para dentro distribuindo elétron, tá? Tem que ser sempre da camada K, que é a primeira, até a última camada lá, que é a 7, ou também chamada de Q, né? Ó, mais uma vez lembrando para vocês, ó, devemos nos lembrar que cada camada ou nível comporta um número máximo de elétrons, que não poderá ser ultrapassado. Então, na camada K, sabe que não pode distribuir 3 elétrons ali que não comporta, tá, pessoal? Então, eu repeti isso aqui só para vocês vão entender por que eu repeti aquele slide ali. Então, vamos lá. Para a gente fazer uma distribuição eletrônica, a gente tem que seguir algumas regras. Então, ó, qualquer que seja o número de camadas de um átomo, a última camada nunca poderá ter mais que 8 elétrons, e a camada K deve apresentar somente 2 elétrons. Então, ó, a última camada não pode ter mais do que 8. Não posso botar 9 na última, que não vai dar. Não é permitido, tá? Se a última camada apresentar mais do que 8 elétrons, o valor excedente deverá ser colocado na próxima camada. Vocês vão entender o que significa. Então, vamos lá. Vamos começar com uma distribuição eletrônica básica aqui, ó, do oxigênio. Então, o número atômico dele é 8. Então, o número de elétrons dele é 8. Como que a gente vai fazer a distribuição? Vou colocar aqui, a primeira camada é a camada K. Nessa camada só comporta 2 elétrons. Vocês se lembram quantos elétrons comporta a camada L? A camada L comporta até 8 elétrons. Então, vou ter aqui. Mas como ele só tem 8 elétrons mesmo, distribuí na primeira camada, botei 2 elétrons, então vai sobrar 6 elétrons para a outra camada, né? Então, coloquei aqui na L. Não foi preciso usar a camada M, porque até aqui foi suficiente. E lembrando, aqui tem que ter a soma, pessoal, ó, certinha do número de elétrons. Então, a primeira distribuir foi fácil. Vamos lá. O argônio, o número atômico dele é 18, então ele tem 18 elétrons, tá? Então, vamos lá. Na primeira camada, de novo, a camada K só comporta 2 elétrons.
coloquei aqui os dois. Então, o que sobrou, eu tenho que jogar para a próxima camada, para ficar bem distribuído certinho. A camada L, ela só comporta 8 elétrons, vocês se lembram? Ó, vou voltar lá. Camada L comporta aqui, ó, 8 elétrons. Então, coloquei aqui 8 elétrons na camada L. Agora, ainda estão sobrando mais 8 elétrons, correto? São 18. Então, eu tenho que distribuir os outros 8 que estão faltando. Então, distribuir para a camada M. Opa! Na camada M, cabe até 18 elétrons. Muito bem, mas ele só tem 18, então fiz aqui a distribuição. 2 que couberam na camada K, 8 que couberam na camada L, e para fechar aqui com chave de ouro, na camada M, mais 8 elétrons. Formou aqui 18 elétrons, então, tá? Agora, fiquem bem atentos nesse exemplo aqui que eu vou dar, porque eu vou utilizar uma outra regra que vocês têm que estar atentos. Ó, potássio, representado, então, esse elemento químico pela letra K, ele possui um número atômico 19, então, ele tem 19 elétrons. Eu vou começar fazendo a distribuição, ó. Vocês vão até gravar. Camada K só pode ter 2 elétrons, até no máximo 2. E ainda tá sobrando, né? Então, eu joguei mais 8, que é o que cabe na camada L. E na camada M... Opa, professora, ué, aqui na camada M só tem 8 elétrons, mas caberia botar todos esses aqui de uma vez só, né? Colocar aqui logo os 9 no M, o M comporta até 18 elétrons. Por que que você, então, jogou um para a camada da frente, a N? A gente vai entender aqui, ó. A última camada do elétron deve conter até no máximo 8 elétrons, mas a penúltima até 18, tá? Então, eu tenho que distribuir 8 elétronzinhos aqui. Se eu não distribuir, vai ficar errado, tá? Então, foi por isso que eu quebrei essa exceção aqui e coloquei 8 elétrons, então, nessa camada, tá, pessoal? E distribuí um para a próxima, porque a penúltima, ela também vai ter que ter esse número aí, tá? Olha só, vamos lá, vamos fazer então aqui, ó, a distribuição eletrônica do xenônio para vocês entenderem melhor, ó. Então, ó, na camada K só comporta 2 elétrons, então ainda ficam restando 52 elétrons para ser distribuídos, perdão. Na camada L só comportam 8 elétrons, então ainda vão ficar restando 44 elétrons para ser distribuídos. Na camada M, comporta aí 18 elétrons, então ainda restam 26 elétrons para ser distribuídos. Na camada N, a camada N, ela comporta até 26 elétrons, tá? Ou melhor, perdão, até 32 elétrons, e comportaria, então, os outros elétrons que estão restantes. Porém, a última camada, ela não pode exceder a 8 elétrons e a penúltima, ela não pode exceder a 18 elétrons. Então, eu tive que colocar aqui 18 e aqui 8, para ficar tudo equilibrado e seguir essa regra aí, tá bom? A camada mais externa, que é lá a última camada, que é ocupada por elétrons em um átomo, a gente chama de camada de valência. Então, observe aqui a camada de valência do potássio. A camada de valência do potássio vai ser a camada N, que tem apenas um elétron, porque vai ser a camada mais externa dele. Então, essa camada mais externa deste átomo aqui é o N, porque é a mais externa, tá? Essa aqui é a mais próxima do núcleo, essa é a mais distante, então, do núcleo.
Agora, para que vocês organizem as ideias de vocês, vocês vão fazer exercício da seção Organize as Ideias da página 52. Dá uma pausadinha no vídeo, vai lá, faz o exercício e volta aqui, tá, pessoal? Bom, a mecânica quântica, ela comprovou a presença de subníveis de energia em cada nível, porque eles vão fazendo cada vez mais estudos, né, da física e da química quântica e vão estudando cada vez, descobrindo mais e mais partículas. Então, ela descobriu a presença de subníveis em cada nível de energia. Lembrando que os níveis de energia são K, L, M, N, O, P, Q, ou a gente pode chamar também de camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, tá? E eles descobriram, além disso, que em cada nível de energia tem um subnível. E os subníveis de energia, eles são identificados pelas letras minúsculas S, P, D, F, G, H e I. A camada L, nível 2, tem dois subníveis, o S e o P. As demais camadas, elas sempre vão ter um subnível a mais que o nível anterior. Professor, eu não entendi nada. Calma aí que a gente vai entender. Vamos olhar aqui como é que vai ficar. Ó, o que vai ser aqui representado? Ó, aqui eu estou na camada 1, correto? Camada 1 ou nível 1 de energia. Então, aqui tem o 1, representa a camada de energia. Esse S aqui vai representar o subnível de energia. Aqui na camada ou nível 2, eu vou ter aqui, ó, representado 2 e 2. Essas letras minúsculas vão representar, então, os subníveis de energia. Então, aqui o subnível, subnível, subnível e o nível, ó, sempre observando aqui, ó. Aqui 4, então aqui está tudo 4. Aqui os níveis de energia e as letras minúsculas representando os subníveis, correto? Então, tudo bem, vamos lá. Graças a uma pessoa super importante para mecânica quântica e para química, tá? O Pauling, né? Linus Pauling, ele criou uma forma maravilhosa de fazer a distribuição eletrônica e ela é esquematizada por um diagrama. Esse diagrama, ele recebeu o nome de diagrama de Pauling em homenagem a Linus Pauling, tá? Então, eu vou pedir para que vocês destaquem no material de apoio, ou melhor, destacar a página 1 do material de apoio de vocês e vamos preencher, então, o diagrama. No final, vocês vão identificar um número máximo de elétrons por nível de energia. E não é para fazer colinha, não é para ir lá olhar no livro, lá atrás, naquela parte que eu disse que tem um número específico, né, limitado de elétrons que pode ter em cada camada. Vocês vão contar e vão entender, vai ser melhor do que só copiar, tá? Então, ó, preenchendo aqui com as informações. Lembra o que eu disse para vocês? Ó? Isso aqui vai representar a camada ou nível 1 e aqui o subnível, e assim vai. Então, vocês vão preencher aí a página do material de apoio de vocês e a gente vai aprender a utilizar, então, esse diagrama aí, ó. Vamos lá. Para a gente distribuir os elétrons de elemento químico no diagrama, vai ser necessário a gente conhecer o número máximo de elétrons em cada subnível, tá? Então, olha, no subnível de energia S, só pode 2 elétrons. No subnível de energia P, só podem 6 elétrons. No subnível de energia D, só podem ter 10 elétrons. No subnível de energia F, só podem ter 14 elétrons. Então, aqui fica mais fácil de vocês entenderem como que a gente vai fazer isso. Ó. 1 aqui vai representar o nível 1
ou a camada K, né? A gente pode falar desses dois jeitos. O S vai representar o subnível, né? Que é representado por essas letras minúsculas aqui em cima. E aqui, ó, esse 2 vai representar o número de elétrons, então, ó, o número de elétrons deste subnível aqui. Então, olha, vamos fazer a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama, inclusive, está até facilitado, porque a seta é só acompanhar o movimento da seta e a gente consegue fazer perfeitamente a distribuição eletrônica. Então, vamos pegar aqui o elemento químico cálcio, tá? O número aqui atômico dele é 20. Então, ele tem quantos elétrons? 20 elétrons, tá, pessoal? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Opa, não disse que a gente ia aplicar isso aí? Então, tá bom. Vamos lá, fazendo a distribuição eletrônica. É só seguir a seta até a gente alcançar esses 20 elétrons aqui. Então, vamos lá. 1s2, porque no subnível de energia S só podem ter no máximo 2 elétrons, 2s2 porque eu estou seguindo a seta, aqui também só podem ter 2 elétrons, tá? Agora, seguindo aqui a seta, foi para o 2p. Quantos elétrons que eu posso ter no subnível de energia P? 6 elétrons. Então, coloquei aqui 6 elétrons, tá? E continuo seguindo aqui a seta. Então, parei aqui, né? 3s. O S pode ter quantos elétrons no máximo? 2 elétrons. Então, 3s, 2. Já deu aqui 20 elétrons? 2, 4, 10, 12, né? Eu parei aqui no 12. Ainda não. Eu preciso de 20, distribuir 20 elétrons. Aqui, até essa parte aqui. Então, tenho que continuar. Então, vou lá, ó. Seguir aqui. 3p. O P cabe em quantos elétrons no máximo? 6. Então, botei aqui. Opa, agora eu tenho 2, 4, 10, 12, 18. Ainda não é suficiente. Eu tenho que distribuir 20 elétrons. Então, eu sigo aqui. 4s2, porque só cabem 2 elétrons. Fechou? Agora eu tenho 20. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Opa, distribuí os 20 elétrons. Agora eu fiz a distribuição eletrônica corretamente. Só seguir aqui a seta do diagrama e vou distribuindo os elétrons até ter distribuído o número atômico correto, a quantidade de elétrons que eu devia, tá? Então, agora, pessoal, vamos distribuir aqui o do bromo para vocês praticarem, né? Outro exemplo, se quiserem, tentem fazer, inclusive no caderno de vocês, a distribuição, essa mesma distribuição eletrônica aí, tentem fazer no caderno de vocês. Então, vamos lá, ó, utilizando o diagrama, aqui já está até separadinho, igualzinho ao livro de vocês aí, a parte que a gente precisa distribuir. Então, sempre começa seguindo a seta e observando, pessoal, quantos elétrons, né, eu vou ter aqui em cada subnível de energia. Então, olha, até aqui eu já sei que são 20, né? Então, eu preciso distribuir mais 15, né? Até aqui o 4s2, igual até aqui, eu distribuí 20. Então, eu já sei que até aqui eu tenho 20, né? Então, eu continuo, ó, 3D, aí quantos elétrons pode ter no máximo aqui neste subnível 10. Então, 3D, 10. Agora, eu tenho, então, 30 elétrons. Eu tenho 35 elétrons para distribuir, perdão. Então, ainda faltam 5 elétrons para distribuir. 5p, 6. Aí você vai falar, ih, professora, aqui está 5. Está errado. Não, pessoal, ele mandou distribuir 35 elétrons. Aqui não tem problema, eu tenho que completar um número certinho, né? Senão eu não vou ter distribuído 35, vou ter distribuído 36. 36 já vai ser um número
aí atômico de outro elemento químico, já não vai mais ser do bromo, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Aqui, ó, esses números aqui dos subníveis de energia somados tem que dar, ó, o número aqui atômico do elemento químico que você está fazendo a distribuição eletrônica, tá? Então, fiz aqui, deu 35 certinho, 35, fiz a distribuição do bromo, tá tudo certo, tá? Então, é só ir observando devagar aqui, seguindo as setas do diagrama e vocês não vão fazer confusão, tá? Olha, além de auxiliar a distribuir os elétrons em ordem de energia, o diagrama ele também vai possibilitar a gente a verificar a quantidade de elétrons por nível ou camada. É só a gente olhar. Olha só, lembra que a camada ela é representada aqui, ó, por esse número maior, né? Antes do subnível. Então, aqui é a camada. A camada 1 é a K, a camada 2 é a L, a camada 3 é o M, a camada 4 é o N. Se você cruzar esses dados aqui com aqueles dados do livro que eu falei para vocês não colarem, que é o máximo de elétrons que pode ter em cada camada, né, vai bater certinho. Na camada K, a gente só pode ter 2 elétrons, que é essa camada aqui, ó. Na camada L, que é a camada 2, só pode ter 8 elétrons. Então, aqui, ó, 2 com 6, 8. Na camada M, eu só posso ter 18, tá? Então, aqui, ó, eu vou somar. Vai dar certinho, tá? 18. Então, a gente também consegue identificar a quantidade certinha de elétron por nível ou por camada. É muito bacana, então, esse diagrama aí, tá? Agora eu vou pedir para que vocês façam o exercício da seção Organize as Ideias, da página 54 do livro didático, e também que vocês façam os exercícios da seção Átomo e suas partículas, das páginas 24 e 25 do livro de atividades, tá bom, pessoal? Então, um abraço, bons estudos e até a próxima aula!